Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é através de filmes novos. E tem filme bom que vem por aí. Final de ano está chegando, ano novo, e além das expectativas e promessas renovadas, o nosso cardápio de filmes, especialmente os filmes de guerra, também sofre uma renovação. Tem muita coisa boa chegando por aí. Hoje eu vou falar para vocês sobre os filmes que estarão estreando nos próximos meses e que prometem esquentar a nossa tela. São produções focadas na história militar, muitas delas conhecidas e outras desconhecidas, mas todas apresentam uma qualidade superior e por isso estão aqui nessa lista. Confira o que vem por aí nos filmes de guerra. Muita gente, quando eu falo aqui, olha, tem um filme novo, uma série nova na Netflix, torce o nariz, por um ou por outro motivo. Mas, como todo catálogo de filmes, tem coisas boas e coisas ruins, tanto na Netflix quanto na Amazon, na Apple TV e vai por aí afora. Então, não deixe de ver esta série que eu vou indicar agora. Ela é baseada num livro famoso e tem atores de qualidade. E a história é muito interessante. Confira Toda a Luz que Não Podemos Ver. Toda a Luz que Não Podemos Ver estreia no próximo dia 2 de novembro na Netflix e promete agradar a todos. É uma minissérie em 4 episódios ambientada na França durante a Segunda Guerra Mundial. A série é baseada num romance chamado All the Light We Cannot See, de Anthony Doerr, que foi vencedor do prêmio Pulitzer. E tem como estrelas a jovem Aria Mia Loberti, o incrível Hulk Mark Ruffalo e também o ator Hugh Laurie. A minissérie segue as histórias de uma garota francesa cega chamada Marie Laure e de um soldado alemão chamado Werner, cujos caminhos se cruzam na França ocupada durante a Segunda Guerra Mundial. Marie mora em Paris, perto do Museu de História Natural, onde seu pai trabalha. Quando ela tem 12 anos, os nazistas ocupam Paris. E pai e filha fogem então para a cidade de Saint-Malo, para viverem com o tio de Marie, em uma casa à beira-mar. Eles carregam o que pode ser a joia mais valiosa e perigosa do museu onde seu pai trabalhava. Enquanto isso, em uma cidade mineira na Alemanha, Werner Fenning, um órfão, cresce com sua irmã mais nova, encantado por um rádio rudimentar que eles encontram e que lhes traz notícias e histórias de lugares que nunca viram ou imaginaram. Os caminhos de Marie e de Werner irão se cruzar em breve, e a história entrelaça habilmente as vidas dos dois, iluminando na narrativa, contra todas as possibilidades, como as pessoas tentam ser boas umas com as outras, mesmo em meio ao caos. Ladies and gentlemen, I don't know how long I have, but I will remain here, where it all began. The most important light is the light you cannot see. Viu? Não te falei que a série tem uma premissa interessante? Vale a pena conferir no dia 2 de novembro, estreando na Netflix. Um outro filme que promete bastante neste final de ano, porque ele deve estrear logo por aqui, é um filme de guerra italiano. Mas espera aí, os italianos produzem bons filmes de guerra, inclusive aqui no canal eu tenho um vídeo só sobre 10 filmes de guerra italianos que você não pode deixar de assistir. Mas este filme, no caso, é o filme Comandante, baseado na história incrível e verídica do comandante Todaro, que marcou a história da Marinha Italiana durante a Segunda Guerra Mundial, pelos seus atos heróicos e pelo jeito como tratou o inimigo. Confira a história do comandante. Salvatore Todaro é o capitão do submarino Capellini, e essa é a sua história. Ele lidera à sua maneira o submarino e a sua tripulação o segue fielmente. Todaro foi,
na vida real, um oficial submarinista italiano durante a Segunda Guerra Mundial. Ele ficou mais conhecido por sua participação na Batalha do Atlântico, onde praticou atos heróicos, tanto na defesa de sua pátria, a Itália, quanto também no respeito para com os inimigos. E essa é a história mostrada no filme italiano Comandante. A vida de Todaro e todos os outros tripulantes do submarino Capellini é muito bem representada e chega a lembrar o filme O Barco Inferno no Mar, de Wolfgang Petersen. Nos primeiros estágios da sua missão, há uma calma vivida e momentos até agradáveis, mas a guerra logo os alcança, quando Todaro avista o navio belga inimigo, Caballo, que está navegando com as luzes apagadas. Todaro então ordena o afundamento do navio, e depois de explodi-lo e enviá-lo para as profundezas do mar, o comandante tem piedade dos sobreviventes e, correndo grande risco para si e para os outros, os leva a bordo e se compromete a deixá-los no porto neutro mais próximo. O fato de alguns destes prisioneiros terem de ficar do lado de fora do submarino, sendo rebocados, significa também que a embarcação não pode mergulhar sem os matar, e o respeito de seu comandante aos prisioneiros o tornará um alvo fácil para os bombardeiros britânicos. Uma história verídica que promete um grande filme. In questa situazione per circa 48 ore. Io voglio essere molto chiaro. Aver preso a bordo i naufraghi del Caballo significa infrangere le regole che mi sono state date. Di questo io sono pienamente consapevole, di questo mi prendo tutta la responsabilità. Essa história é tão incrível que eu vou fazer aqui no canal um vídeo só sobre tudo o que ocorreu em detalhes com o comandante Todaro e o seu submarino durante a Segunda Guerra. Muito legal. Uma outra história incrível que aconteceu durante a Segunda Guerra, desta feita na Alemanha, é mostrada no filme Philip, que segue as desventuras e as espertezas de um jovem polonês disfarçado de garçom, na Frankfurt de 1942. Uma história interessante. Depois de escapar do massacre no gueto de Varsóvia, Philip, um judeu polaco que trabalha no hotel de luxo em Frankfurt, clandestinamente, arrisca o seu disfarce de francês enquanto brinca com os corações das mulheres alemãs locais. A guerra transforma os homens em animais, e Philip não é a exceção. O filme retrata este sobrevivente judeu solitário que anda pelas ruas de Frankfurt como se não tivesse nada a perder. Ele consegue sobreviver anonimamente trabalhando em um hotel de luxo, mas não consegue escapar do trauma. O filme nos oferece uma visão única e impressionante do lado feio da guerra, e também um estudo sombrio do personagem principal, um protagonista improvável da história, cuja ambiguidade moral vem puramente de sua própria sobrevivência. E o mais incrível é a dissonância que existe na história, pois o que está acontecendo em Frankfurt na narrativa não é bem o que está acontecendo no campo de batalha naquele momento na história, em outros países ocupados e até na própria terra natal de Philip, que mesmo assim descansa tranquilamente perto de piscinas e frequenta casas bem conservadas para realizar seus encontros amorosos, pois as mulheres mostradas na história, na Frankfurt durante a guerra, estão um tanto quanto solitárias. Você, assim como eu, já deve ter assistido muitos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, mas nenhum com certeza mostra tão claramente, durante o auge da guerra, ou seja, a partir de 1942, o que aconteceu no coração da Alemanha, onde muitos homens alemães já morreram ou ainda estão na ativa em algum país, o que deixou muitas cidades alemãs com muito mais mulheres do que homens. E então, um jovem adulto solteiro que reside numa cidade grande como Frankfurt, certamente atrairia muita atenção da parte feminina. E o nosso personagem corresponde a essa atenção, independentemente de as mulheres serem solteiras ou casadas, com o marido servindo no exército ou na SS. Baseado em acontecimentos reais, este filme é sobre a vida de um estrangeiro em Frankfurt, durante a guerra. Tak
nunca te hora dos que después te escriben. Philip vai estrear na Netflix em breve. Fique de olho. Existe um filme clássico dos anos 50, mais precisamente de 1954, que se chama A Nave da Revolta, estrelado por ninguém menos do que Humphrey Bogart. O filme contava um motim que acontece no navio Kane durante a Segunda Guerra Mundial e o julgamento dos envolvidos logo após o conflito. O filme fez muito sucesso na bilheteria e ficou marcado na história do cinema. Soon you will see all of the O motim do Kane, que é um navio fictício, uma história fictícia, ganhou agora uma nova versão atualizada e conta com um elenco de primeira. Vale a pena conferir esta nova versão de uma história que te prende do começo ao fim, principalmente quem gosta de filmes de tribunal, em especial tribunais militares. É só você lembrar de alguns filmes aí que ficam na nossa cabeça. A história segue o tenente Barney Greenwald, interpretado por Jason Clarke, um advogado da Marinha que, desde o início, acha que seu cliente é culpado. E seu cliente é o tenente Stephen Merrick, oficial executivo do navio caça-minas Kane. Merrick é acusado de motim, uma acusação grave que pode encerrar sua carreira na Marinha e levá-lo à prisão por 15 anos. Embora Merrick não negue que assumiu o comando do navio contra a vontade de seu capitão, ele diz que tem um bom motivo e espera defender sua causa com a ajuda de Greenwald. Segundo a sua narrativa, o capitão do navio, o comandante Philip Quigg, interpretado por Kiefer Sutherland, o ator de 24 Horas, mostrou sinais de doença mental durante uma grande tempestade. O comportamento do capitão, segundo Merrick, colocou em perigo a vida da tripulação, e com isso Merrick assumiu o controle do navio, dispensando o capitão do serviço. Para defendê-lo, o advogado convocará um grupo de testemunhas para depor enquanto enfrenta uma promotora furiosa, que discorda da abordagem do advogado de defesa no julgamento. É aquele clássico filme de tribunal militar, que já rendeu boas produções. A beleza deste filme é a forma como ele brinca com as nossas percepções. E o roteiro inteligente do diretor William Friedkin, o seu último filme, nos faz questionar tudo, auxiliado por um final chocante que recontextualiza todo o filme. Vale a pena assistir A Corte Marcial do Motim no Navio Kane. That's a lie. Answer the question, please. It's a malicious lie. Objection! The witness is being badgered! Isn't it obvious that one of you is not telling the truth? Agora, se tem um filme que está sendo aguardado ansiosamente por todos, é o Napoleão. O filme promete ser um dos melhores dos últimos tempos em se tratando de história militar, pois segue a vida, a carreira e as principais batalhas de Napoleão Bonaparte, um personagem sempre polêmico ao longo da história. O filme chega às telas no mês de novembro, sendo lançado em IMAX, ou seja, aquela tela gigante que dá gosto de assistir um bom filme de guerra. Dirigido por ninguém menos do que Ridley Scott, o mesmo de Gladiador, e estrelado por Joaquin Phoenix, talvez o melhor ator para interpretar o próprio Napoleão, a produção no cinema terá 2 horas e meia de duração. Mas se você acha que é pouco para narrar toda a trajetória napoleônica, fique sabendo que a Apple TV irá lançar uma versão estendida com 4 horas e meia. Ou seja, Napoleão vai render bastante na telinha e na telona. O novo filme de Ridley Scott irá durar impressionantes 158 minutos. Mas mesmo com mais de 2 horas e meia, muito material ainda foi deixado na sala de edição. E agora foi divulgado que existe uma segunda versão deste filme e que vai durar quase 4 horas e meia. Mas calma, você não vai precisar ficar esse tempo todo no cinema. O filme será lançado no próximo dia 22 de novembro, aqui no Brasil. E é um autêntico blockbuster, ou seja, aquele filme que leva milhões de pessoas aos cinemas. Nos Estados Unidos ele vai estrear exatamente no Thanksgiving.
no Dia de Ação de Graças, sempre uma data reservada para produções que arrasam quarteirões. A versão do cinema ganhará as telas gigantes, principalmente as salas IMAX, aquelas telas gigantescas com um som, principalmente para um filme de guerra, ensurdecedor. Prepare-se para muita emoção. E o mais gostoso é que, além de você curtir o filme nos cinemas, terá uma versão que será lançada pela Apple TV integral, ou seja, a versão do cinema 2h30, mas a versão da Apple TV, que será exibida também na Apple TV do Brasil, terá as 4h30 originais de duração. Ou seja, iremos curtir o Napoleão em dose dupla. E o filme é bem assim, peculiar, e há uma intensidade nisso. O Napoleão não era estoico e maravilhoso como outro personagem dirigido por Ridley Scott, o Russell Crowe, em Gladiador. Este Napoleão é mostrado como ele foi na vida real. Um ditador, um criminoso de guerra ou um grande comandante, talvez o maior gênio militar de todos os tempos. Um homem que saiu das fileiras do exército para se autocoroar como imperador. E é isso que o filme promete, fazer um retrato dessa psique selvagem e perigosa como o inferno de Napoleão. E ao mesmo tempo muito estranha. Não é à toa que o seu intérprete é o Joaquin Phoenix, não só pela semelhança física, mas também no estranhamento, mas principalmente pelo jeitão esquisito de ambos. Mine. Se Napoleão está sendo muito aguardado, o que dizer então da minissérie Masters of the Air, dos mesmos produtores de Band of Brothers e The Pacific. Masters of the Air vai chegar à telinha da Apple TV no mês de janeiro, mais precisamente no dia 26 de janeiro. E ela está sendo aguardada, esse lançamento, desde 2014, quando Tom Hanks e Steven Spielberg anunciaram que fariam essa terceira série depois de fazerem Band of Brothers e The Pacific. Vindo dos mesmos produtores, você pode esperar muita emoção, muitas cenas de combate e uma história muito forte. A campanha de bombardeios aliados contra a Alemanha certamente merece ser contada com cores fortes. As primeiras imagens da série, estrelada por ninguém menos do que Austin Butler, que brilhou recentemente ao fazer o papel do Elvis no filme do mesmo nome, foram divulgadas recentemente, o que aumentou o interesse de todos por esta série. E a reexibição de Band of Brothers na Netflix só aumentou o interesse das pessoas em assistirem a Masters of the Air. Então, as férias de janeiro prometem muito, pois os 2 primeiros episódios irão ao ar nesse mês. Como eu disse, estamos aguardando ansiosamente, desde 2014. A produção foi feita pelo mesmo time de Band of Brothers e The Pacific, Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman. O diretor Cary Fukunaga dirige os 9 episódios da minissérie, que foi baseada no romance de Donald Miller e acompanha os membros da Bloody Hundred, o 100º grupo de bombardeiros que conduziu missões perigosas através da Alemanha nazista para o esforço de guerra aliado e enfrentaram condições hostis a mais de 25 mil pés de altura. E você que é fã de Band of Brothers e The Pacific já tem a data disponível, então atenção, não marque viagens, visitas ou jantares para o dia 26 de janeiro de 2024, quando os 2 primeiros episódios estarão estreando de uma só vez, na Apple TV+. Com certeza esta é uma das séries mais aguardadas de todos os tempos. Not yet. Bandits! 12 o'clock! Someone get to the top turret now! Motion to your wingman. Get them in as tight as they can. Here they come! Bom, depois de tantas dicas, agora é hora de conferir estes lançamentos à medida que eles forem chegando às telinhas e às telonas. Espero que eu tenha ajudado você a se programar para as suas próximas sessões. Espero também que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário ao final
e também se inscrever no canal se não está inscrito. Aproveite e participe da promoção do canal Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais.